O Gato que Salvou o Trem e Salvo da Morte. Esses são alguns títulos que trazem lembranças da juventude de muitos adventistas. Os famosos livrinhos de bolso, produzidos a partir da década de 1980 pela Casa Publicadora Brasileira, marcaram a vida de gerações de leitores. E eles também são símbolos de uma nova fase da Casa Publicadora Brasileira. E é o que você vai acompanhar agora com o jornalista Márcio Tonetti, na segunda reportagem da série Além das Palavras, uma produção da Editora Brasileira de Livros Adventistas e o jornalismo da Novo Tempo. Eu cheguei à Casa Publicadora Brasileira em janeiro de 1973. É claro que naquela ocasião o trabalho estava bem consolidado, né, dentro da realidade daquele tempo. Então nós não chegamos para fazer uma revolução. Nós participamos de uma revolução que era natural diante da demanda do público e também do desenvolvimento da igreja e da Casa Publicadora Brasileira. O pastor e jornalista Rubens Lessa se tornou um dos protagonistas de uma nova fase do trabalho editorial adventista no país. Algumas das mudanças que ocorreram na editora a partir da década de 1970 foram motivadas pelo próprio contexto político e social que o Brasil vivia. Em meio à ditadura militar, foi criada em 1969 a lei que tornava obrigatório o diploma para o exercício do jornalismo. Esse decreto teve reflexos não somente no contexto das redações de jornais. As editoras também precisaram contratar profissionais com formação acadêmica nessa área. Na Casa Publicadora Brasileira, Ivo Santos Cardoso foi o primeiro jornalista diplomado a passar pela editora. A Casa Publicadora Brasileira sempre teve editores muito bem preparados, mas na década de 1970 e 80, começaram a surgir profissionais mais ligados com o campo da comunicação também, não só de teologia, não só com a formação denominacional, mas uma formação mais eclética. A prática jornalística não contribuiu apenas para que o texto se tornasse mais interessante no manejo da notícia, mas também acabou se refletindo na edição de livros. Então, nossos livros, à medida que o tempo foi passando, passaram a ter uma linguagem assim mais clara, mais ao ponto. E o leitor percebeu isto, né? Eu creio que foi uma grande conquista nesse sentido, né? A profissionalização do trabalho editorial também foi acompanhada de outro importante avanço: maior produção nacional de literatura. Apesar da presença de brasileiros desde a fase de pioneirismo, durante boa parte do século XX, a maioria dos livros impressos pela igreja no país era resultado de traduções. Somado a isso, havia outro problema. Geralmente, a tradução era feita fora e saía aquilo que foi feito por um tradutor ou tradutora. Não havia um tempo ou um processo específico para fazer editoração. Este sociólogo lembra que a produção de livros didáticos nacionais foi um fato marcante nessa mudança de paradigma. A década de 70 é um momento muito importante, né? Porque os livros didáticos vão se tornar um ponto importante na produção, ressaltando que esses livros didáticos de religião já eram existentes desde a década de 60, mas eram materiais traduzidos, né? Pensado dentro de uma concepção educacional
completamente diferente da educacional brasileira. Na parte de 70, se discute livros didáticos adventistas, pensando na realidade do país, e então começa a haver um outro tipo de produção importante, autores produzindo livros didáticos. Um outro momento que a gente pode observar é na década de 90, quando as meditações matinais, né, e os outros devocionais vão também passar a ter autorias locais, né, de brasileiros, pensando nessa realidade do país, com a linguagem mais próxima. Então, eu diria que esse processo esteve presente desde o início, mas ele vai aumentando conforme foi aumentando os recursos da igreja, pelo número de conversos, pelo aumento da formação acadêmica, pelos temas que passaram a ser interessantes nesse desenvolvimento, nós temos o aumento dessa produção literária feitos por autores brasileiros. Ivaci Furtado de Oliveira foi pioneiro na editoração de livros nesse período. Nós, como igreja, éramos os clientes de outras editoras evangélicas. A produção que tínhamos para a igreja, especialmente para juvenis e para jovens, era mínima. Foi aí, então, que a saída foi nós começarmos a produzir os livrinhos de bolso. E alguns, até hoje, isso foi... A gente iniciou nos anos 1981, 82, alguns ainda, até hoje, eles ainda estão por aí. Nessa mesma época, nós começamos a diversificar a questão das editorias. Então, começamos aí com a editoria de livros didáticos, livros para a igreja, livros denominacionais. As editorias das revistas já existiam, mas foram ganhando um pouco mais de profissionalismo. Quando a gente olha para isso aqui, esse iniciozinho tímido, livrinhos de bolso, que eram muito simples, né? Mas foram a semente. Hoje a casa tem uma produção vasta, cobre todas as áreas, e nós temos livros para... Hoje nós estamos alimentando a igreja com aquilo que ela quer e que ela precisa.